Boa noite, pessoal. Vamos seguir aí com as nossas aulas, né, de perspectiva paralela. Vamos estar entrando agora ainda na parte de perspectiva paralela aplicada à arquitetura, mas agora com exercícios. Então, primeira coisa para quem é bastante esquecido é rever a nossa última aula, rever aquele nosso último PDF da aula 6.2, onde a gente tem o passo a passo de como fazer, né, uma perspectiva paralela para a arquitetura. Então vamos lá. No último slide da aula 6.2, a gente teve como tarefa para casa esse slide aí, né, dessa casa simpática, e vamos fazer uma revisãozinha deles. Por que a revisão é importante? Porque se você teve alguma dificuldade na hora de fazer esse exercício, vocês vão rever os passos a passos, os passo a passos que a gente passou na aula passada, e a gente vai estar revendo aqui hoje. É importante que vocês entendam qual que é o processo, qual que é o método para a gente estar fazendo esses desenhos, né, o passo a passo deles, e que vocês consigam corrigir aquilo que vocês fizeram errado, tá? Então, primeira coisa, como sempre, encontrar os polígonos regulares, né, aqueles polígonos que são paralelos ao observador. Então, nesse caso aí, nós temos alguns, né? O primeiro é esse grande polígono aqui na parte de cima, né, esse grande quadrado aqui. A gente vai ter um retanglinho aqui pequenininho, né, que está surgindo também na parte de cima da edificação. Teremos um outro retângulo aqui. Percebam que esse daqui ele vai estar sobrepassando, mas a gente sabe que esse retângulo está aqui, ó, né? Ele conta inclusive com esse espaço da abertura. E um outro quadrado que vai estar aqui. Gente, ó, cuidado com essa partezinha aqui, tá? Essa parte aqui a gente vai estar vendo a laje desse volume que vai estar vindo para frente. Então, bom, para começo é só encontrar esses polígonos regulares. Então, preciso fazer esses polígonos na proporção certinha, né? Direitinho como eles estão, usando a técnica do lápis para isso. Uma vez que a gente encontrou os polígonos regulares, a gente vai encontrar os pontos de fuga a partir do cruzamento das linhas de projeção. Lembrando que as linhas horizontais elas vão estar dando a largura do objeto, as linhas verticais vão estar dando a altura, enquanto que todas as outras linhas elas vão estar correndo para o ponto de fuga. Então essas linhas que a gente vê aqui, que não são nem horizontais nem verticais, são linhas que vão estar correndo necessariamente para o nosso ponto de fuga. Então, quando a gente cruza essas linhas aqui, a gente sabe aonde que está localizado o nosso ponto de fuga, tá? Lembrando que o ponto de fuga ele não precisa ser exato, mas ele precisa estar dentro de uma área. No caso aqui, circulado por esse, ilustrado por esse círculo aqui. Se a gente botar o ponto de fuga em qualquer uma dessas áreas aqui, a gente vai conseguir fazer um desenho minimamente satisfatório, tá? Bom, uma vez que a gente tem um ponto de fuga, vamos lembrar que a gente também encontra a linha do horizonte, tá? O ponto de fuga, tanto na perspectiva paralela quanto na próxima perspectiva que a gente vai aprender, que é a perspectiva oblíqua, o ponto de fuga sempre vai estar na linha do horizonte. E lembrando que na hora da prova é necessário e obrigatório que vocês marquem o PF e marquem a linha do horizonte. Tá bom, pessoal? Bom, uma vez que a gente finalizou, né, o desenho dos polígonos regulares e a gente encontrou o ponto de fuga, a partir daí tudo que a gente precisa fazer é definir o polígono. Então percebam, por exemplo, que esse grande volume que está aqui, né, ele vai ser definido por essa linha de projeção que está indo aqui para o ponto de fuga. Então na hora que eu faço esse recorte, eu tenho a projeção dele, eu tenho direitinho aonde ele está indo. A partir daí a gente consegue observar os volumes e a partir desse ponto a gente começa a fazer os volumes complexos que estão aqui, né? Então tudo que está, os recortes, né, as outras
os outros pontos que a gente vai estar desenhando, como por exemplo essa subtração do volume dessa caixa aqui de cima, né, vai estar respeitando. Então eu vou desenhar de novo um outro quadrado aqui usando a proporção e eu vou perceber que a minha linha de profundidade vai estar obedecendo esse mesmo ponto de fuga aqui, tá? Tudo que não for linha horizontal nem linha vertical vai ter que estar necessariamente correndo para o ponto de fuga. Até as ripas aqui da madeira vão estar correndo para o ponto de fuga. Tá bom, gente? E aí a gente começa, como eu falei antes, né, que nessa nossa aula a gente vai ter exercício de fixação. A gente vai começar a fazer 2 exercíciozinhos durante essa aula, com um tempo de 1 hora de exercício, para vocês treinarem, e mais um exercício para casa. Então o nosso primeiro exercício para a aula de hoje vai ser essa casa aqui, né, do exercício 01. Vocês vão estar desenhando exatamente o que vocês estão vendo na imagem. Abstraiam de novo vegetação, abstraiam elementos da paisagem muito distantes. Eu quero só que vocês foquem na casa, ok? Então, primeira coisa, percebam quais são os elementos, que são os polígonos regulares que a gente está vendo aqui, tá? As faces que são paralelas ao observador. Encontrem o ponto de fuga, né? O ponto de fuga, se tudo quanto é linha que não for nem horizontal, nem horizontal, se a gente traçar elas, a gente vai encontrar o ponto de fuga e a partir daí a gente vai estar delimitando onde é que estão os outros volumes, ok? Exercício 2, mesmíssima coisa. Então a gente tem aqui partes desse desenho, dessa imagem, que são paralelas, tá? Então percebam onde é que a gente tem retângulo aqui, onde é que a gente tem outros polígonos regulares, tá? Façam um cruzamento das linhas que vão estar apontando para o ponto de fuga e necessariamente para a linha do horizonte. E a partir daí, com esses volumes já pré-definidos, com os polígonos regulares e as linhas de profundidade, é só finalizar o desenho. Então, ó, exercício 1 e exercício 2, vocês vão estar fazendo hoje, tá? Eu quero pelo menos um deles enviado dentro pro nosso portal hoje, tá? Então vocês vão escolher qual dos dois. Eu recomendo fazer os dois, tá? Nesse tempo de 1 hora. Eu quero que vocês façam os dois. A gente tem tempo para isso. Mas eu quero pelo menos um finalizado dentro do portal. Se vocês quiserem botar um e o outro, caso vocês não tenham conseguido terminar em 1 hora, pela metade, e escrever alguma coisa, botar alguma consideração acerca do que foi mais difícil, do que vocês estão tendo dúvida, fiquem à vontade, tá? Interessante seria mandar os 2 desenhos para a gente estar avaliando como é que está o progresso de vocês. Para casa, para a semana que vem, vocês vão estar fazendo o exercício 3, que é essa casa aqui, tá? Então, para entregar na semana que vem, o exercício 3 dessa nossa aula 6.3, tá bom, gente? E a gente vai parar por aqui hoje, tá bom? Então, o exercício 1 e 2 para fazer agora durante o horário da aula e o exercício 3 para entregar na semana que vem. Belezinha, gente? Então é isso. Vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês, tanto no WhatsApp quanto pelo Google Hangout, com um link que vai estar com a nossa amiga Adriele. Tá bom, gente? Então até logo. Qualquer dúvida, me procurem. Boa noite.